Vamos falar de Vasco. O empresário de Viaete nega categoricamente que tenha oferecido o jogador ao Fluminense, que tenha recebido proposta do Internacional. Também vamos falar sobre Renato Gaúcho, que deve dar resposta ao Vasco na próxima segunda-feira. Na verdade, os dois lados vão se reunir e a proposta oficial deve acontecer. E também, na próxima semana, Léo Jardim deve responder ao Vasco sobre a proposta de renovação de contrato e Palácios vendido ao Boca Juniors, que o Vasco vai ganhar uma graninha. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. Talvez na segunda-feira acabe a ansiedade pelo novo treinador. O Vasco e o Renato Gaúcho irão se encontrar e o Vasco deve oficializar aí a proposta oficial pelo treinador, dele avaliar e dar resposta aos gigantes da colina pelo se aceita ou não os desafios de ser o treinador em 2025. E após aí, se ele aceitar a proposta que a diretoria e o treinador tracem objetivos para 2025 e principalmente lista de reforços para a diretoria correr atrás e reforçar o time para a próxima temporada. Então, é a expectativa grande do Renato Gaúcho e o Vasco novamente se reencontrar. Ele foi pela última vez treinador em 2008, não deu certo, o Vasco acabou sendo rebaixado, mas teve uma boa passagem em 2006, onde o Vasco foi vice-campeão da Copa do Brasil. Mas vamos aguardar na segunda-feira, que diferente que alguns dizem aí, está bem próximo. É quando na segunda vai rolar, de fato, a proposta. Bom, ontem no Atenção Vascaínos causou um reboliço, dizendo que o Pablo Vaete foi oferecido ao Fluminense. Bom, muita calma nessa hora. Eu achava que ninguém ia repercutir antes de apurar os fatos. E eu corri atrás do contato do empresário do Laércio, que é o Irmã. E até um antigo celular eu já tinha, mas agora eu tive que recuperar esse contato. E ele foi categórico. Não ofereci o Vaete para ninguém. Que vem sempre clubes do Brasil e do mundo, sabendo as condições do Vaete, perguntando as condições do Vaete, e em quanto tempo dele tem de contrato com o Vasco, multa e tal. Mas ele nunca ofereceu o jogador para ninguém e não recebeu proposta do Internacional. Mas aí eu questionei sobre a empresa, segundo os colegas do Globo Esporte, a empresa que cuida do Vaete, que é dele, teria oferecido 2 vezes o jogador. Ele falou que, da ordem dele, não aconteceu. Pode ser que tenha alguém se passado por ele. Bom, fica aí na versão do empresário. Nesse caso aí, tudo indica que o Fluminense quase leva um golpe, né? Já que o Fluminense teria caído e ligado para o Vasco iniciar
negociações, só que o Pedrinho nem deu resposta, não deu bola. Né? Já que até o empresário Hermandes fala que a prioridade é o Vasco da Gama, que eles querem renovar o contrato por mais tempo. Inclusive, o Vaete, durante o ano, falou várias vezes que a intenção dele é ficar no Vasco. Inclusive, na pré-temporada desse ano, que foi lá no Uruguai, ele deu uma entrevista para, não lembro qual é o nome do canal da Argentina, que ele falava isso, que ele já estava negociando para renovar um compromisso com o Vasco. E aconteceram muitas coisas no meio desse caminho, foi a 77 saindo do comando do futebol do Vasco, depois entrou o Brasileirão, entrou vários objetivos que vieram na frente, objetivos imediatos, e agora eles devem sentar e acertar essa renovação de contrato. Depois de falar em renovação de contrato, a tendência é que os representantes do goleiro Léo Jardim responda à proposta do Vasco de renovação de contrato até o fim de 2028. Está já previsto nessa proposta de renovação aumento salarial e premiações caso o Vasco atinja objetivos, título ou classificação para a competição internacional. E deverá ter um gatilho de um jogador ter uma renovação automática até o fim de 2029, caso ele atinja metas. No caso da meta aí seria 50% dos jogos. Nos últimos 2 anos ele teria batido com uma alta qualidade, jogou praticamente 100% da temporada, das 2 temporadas que ele já está no Vasco. Não deu chance nem para o Ivan, nem para o Keller. Tanto que os dois, Ivan quis sair do Vasco rapidamente, né? Porque ele viu que não ia ter chance. E agora o Keller é a mesma coisa. Então, tudo leva a crer que se ele continuar nesse ritmo, ele vai atingir as metas para ter um contrato renovado até 2029, né, já que ele deve alcançar essa meta. Mas, claro, se ele aceitar a proposta de renovação dos Gigantes da Colina. Bom, o Paé está lá na França, passando o final de ano com a família. Foi hoje ver o jogo do Olympique de Marselha, um time que ele tem identificação lá. Ele é ídolo lá, e teve seu nome gritado, ovacionado pelos torcedores. E é claro que todo jogador gosta disso. E deu declarações à mídia francesa dizendo que admitiu que ele tem propostas para voltar ao Marselha quando encerrar a carreira, mas ele não pensa em parar de jogar no momento. Que ele tem coisas ainda para viver como atleta e ele quer atingir alguns objetivos. Que seja no Vasco com título, né? Ele não foi campeão, né? Embora seja um jogador fora de série, mas lá na França só tinha espaço para o Paris Saint-Germain ganhar. Só no tempo do Juninho que o Lion tirou o sono do Paris Saint-Germain. Ora, o Bonduc vai e ganha o francês, mas é uma coisa rara. Como no espanhol, geralmente o título fica entre Barcelona e Real Madrid. Uma vez ou outra o Atlético de Madrid tira o sono dos dois. Teve a época do Bebeto, que o La Coruña também foi um pesadelo para os dois grandes lá da Espanha.
Eu acho que ele tem esse sonho de encerrar a carreira como campeão. Espero que seja no Gigantes da Colina. Normalmente ele tem contrato até o meio do ano que vem. Inclusive o Pedrinho, na entrevista que ele deu ao grande Fábio Avezedo, um abraço ao Fábio, ele disse que ele espera que tanto o Coutinho quanto o Paé cumpram os seus contratos. Inclusive do Coutinho, ele disse que pretende renovar o empréstimo com o seu camisa 11. Bom, e o Palácio está de mudança, né? Ele está saindo do Colo-Colo e no Boca Júnior da Argentina, e o Vasco aguarda agora mais um dinheirinho caindo em caixa. Ele foi vendido, o Vasco tem direito a 50% na transação, né? Já que na venda para o Colo-Colo do Chile, o time chileno comprou 20%, o Vasco manteve ainda 50% do direito do atleta, e o Vasco deve receber aí em torno de 11 milhões de reais, já um dinheiro aí. Imagina isso que o Pedrinho se referiu na entrevista com o Fábio, que o Vasco tem condições de se manter autossustentável por 3 meses. Que ele espera, inclusive, que o novo investidor venha nesse período de 3 meses. Então vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Então, é isso, galera! Até o nosso Desperta Vascaíno e uma boa noite com o resumo do Domingo do Vasco. Até mais.